é Isabel, né? Ninguém falou sobre Isabel, mas nós vamos conversar um pouco sobre ela. E quando nós estávamos escolhendo os personagens do Natal, eu assim, quando eu escolho os personagens, eu sempre escolhi aqueles assim mais escondidos, né? Parecendo que não tinha muito valor. E tentava descobrir alguma coisa deles. E aí a gente se encanta com a história de Isabel. E a história de Isabel ela é relatada no Evangelho de Lucas somente. E Lucas começa a narrar, né, o seu evangelho, falando que ele vai escrever uma carta, então é uma carta para Teófilo. E a primeira história que ele conta é a de Zacarias, que emenda com a de Isabel, tá bom? Então, a história de Isabel ela está relatada no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Ela era uma mulher judia, acho que vocês estão acompanhando aí então, né? Pode passar, viu, Rafa? Ela era uma mulher judia, de uma família sacerdotal. Ela era descendente de Arão e viveu no tempo do rei Herodes, né? O Grande, por volta de 37 a.C. O seu nome significa Deus é meu juramento ou Deus me prometeu. Bom, ela era idosa, estéril. E qual era o nome do marido dela? Zacarias. E Zacarias era o quê? Era sacerdote pertencente ao grupo sacerdotal Abias. E Zacarias também era idoso. Então, algumas curiosidades aqui sobre Isabel. O seu nome é proferido pela boca do anjo Gabriel por duas vezes. Por duas vezes, quando o anjo fala, ele cita o nome de Isabel. Primeiro, quando o anjo conversa com Zacarias. Zacarias estava lá. Zacarias, como sacerdote, estava entregando a oferta do povo no templo, no Santo dos Santos. Enquanto Zacarias estava lá conversando apresentando a oferta, ele esperava não encontrar ninguém lá, né? Mas ele estava lá apresentando a oferta, o anjo apareceu para ele, Gabriel, o anjo Gabriel. E o anjo falou assim para ele que a oração dele foi atendida. E na sequência ele fala que Isabel estava grávida. Então o anjo fala para Zacarias, a sua esposa está grávida. Então, depois que o anjo anuncia a mensagem de salvação, que a oração de Zacarias foi atendida, ele anuncia, Isabel está grávida. E depois, quando o anjo conversa com Maria, e avisa para Maria que ela vai ficar grávida, avisa para Maria que vai ficar grávida. Na verdade, é o contrário. O anjo fala para Zacarias que Isabel vai ficar grávida. E depois fala para Maria que ela já está grávida, tá? E aí ele fala, o que você vai gerar, o que você está gerando, né, é o Salvador. E Isabel, a tua parente, a sua prima, também está grávida. Então aí uma curiosidade que parece que o anjo Gabriel gosta de falar o nome de Isabel depois de anunciar uma mensagem de salvação. Então ele anuncia uma mensagem de salvação para Zacarias e fala de Isabel. E anuncia uma mensagem de salvação para Maria e fala de Isabel. Queria destacar também que nós identificamos na história de Isabel 3 papéis sociais que ela exercia. Então a gente pode entender Isabel como esposa, Isabel como prima e Isabel como mãe. Tá? Como esposa, então, ela era casada com Zacarias. E era um casal, então, de idosos, ela era estéril, ou seja, não tinham filhos. E um casal que não tivesse filhos, ou uma mulher que não desse filhos ao seu marido, ela era uma mulher muito desprezada pela sociedade, porque um dos importantes papéis da mulher era justamente de gerar filhos, e ela não tinha. Mas a Bíblia fala que eles, enquanto casal, e um casal também muito bonito, né? Eles eram justos e irrepreensíveis. Ao ler os comentaristas, eles dizem que justo porque eles tinham um relacionamento adequado com os homens. Irrepreensíveis seria a visão de Deus para com eles. Então, eles tinham um relacionamento bom com as pessoas e um relacionamento irrepreensível com Deus. E Zacarias, né, o seu esposo, ele tinha muito orgulho da sua esposa, apesar dela ser estéril, em nenhum momento há uma crítica em relação a isso. E por ela também ser de uma família sacerdotal, isso dava um orgulho também para Zacarias. Eles moravam na região montanhosa de Judá. E, como eu já falei, Zacarias, ele foi ali, então, naquela ocasião, foi sorteado para apresentar a oferta do povo no Santo dos Santos, onde ele teve um contato, uma conversa com o anjo Gabriel.
Depois que o anjo Gabriel anuncia para ele, olha, Zacarias, a sua oração foi atendida. E às vezes quando a gente lê, eu mesmo quando eu lia a história, né, a conversa de Zacarias com o anjo, parecia que a oração de Zacarias era que Deus desse um filho para Isabel. Mas os comentaristas falam que não, que a oração de Zacarias era pela salvação do povo. O que ele foi apresentar no Santo dos Santos era o pedido do povo de um Salvador. Então o anjo fala, olha, a sua oração de se ter um Salvador foi atendido. E Isabel, a sua esposa, ela vai ficar grávida. Só que o que aconteceu? Depois que ele teve essa conversa com o anjo, quem sabe o que aconteceu com Zacarias ali? Ele ficou mudo. Né? E a justificativa dele ter ficado mudo é porque ele ficou ali sem entender o que o anjo estava falando, e aí o anjo falou, olha, então você ficou duvidando aí, você vai ficar mudo até que o seu filho nasça. E deu uma orientação para ele, olha, o seu filho vai se chamar João. Bom, então como esposa, ela era uma esposa presente, que não tinha filhos, mas justa e irrepreensível diante de Deus. Também Isabel, ela era prima, uma parente de Maria. Aqui nós estudamos com a irmã Estela, a Maria, a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Bom, o texto diz que depois que Maria teve a conversa com o anjo, onde o anjo informou para ela que ela ficaria grávida, Maria foi apressadamente para a região montanhosa. Para quê? Para se encontrar com Isabel. E quando ela chegou lá, o que aconteceu? Quando Maria chegou na casa de Zacarias e de Isabel, quando Maria saudou, fez, olá Isabel, o que aconteceu naquela ocasião? Vocês sabem? O bebê se mexeu, né? O bebê de Isabel se mexeu no seu ventre. E ali ela cheia do Espírito Santo, o texto diz que ela ficou cheia do Espírito Santo. E o texto diz que o bebê agitou-se no seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. E o terceiro papel, Isabel como mãe, mesmo ela sendo idosa e estéril, depois, mais adiante, ela ficou então grávida de João. O texto diz que ela ficou 5 meses quietinha, né, sem aparecer em público. Então a gente sabe da importância do repouso da mulher, especialmente no período inicial da gestação. Ela foi bem sensata, ficou ali quietinha. E, olha só, o filho de Isabel, ele teve a sua existência anunciada pelo profeta Isaías, porque o filho de Isabel era justamente João, o Batista, a voz que clama do deserto. Então, o seu filho João, ele viria mais adiante a ser reconhecido por seu primo Jesus, né, como alguém, o maior, Jesus se referiu a ele assim, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Essas foram as palavras de Jesus sobre João. Então, João foi uma pessoa muito importante, o último profeta a anunciar a vinda de Jesus. Tudo bem, irmãos? Querem falar alguma coisa? Até aqui estão acompanhando? Vai e vem das histórias? Bom, possivelmente ela não teve a oportunidade de acompanhar o crescimento do seu filho, porque ela já era idosa, mas com certeza deu tempo dela imprimir em João Batista valores, né, conhecimentos importantes para o ministério que João viria a exercer mais adiante. Enquanto ela não podia ser mãe, ela vivia uma vergonha, né? Porque ela era uma mulher que não tinha filhos. Mas depois que ela é mãe, então, agora as pessoas olham para ela com favor e a humilhação dela é desfeita. Nada mais é dito acerca de Isabel na Bíblia, a não ser o que está, né, no primeiro capítulo de Lucas. Então, esse é o breve relato da história dela. As lições que nós vamos aprender, elas têm a ver com 3 momentos que Isabel fala. Acho que pode mostrar a fotinho. Aí, né? A Isabel, então, idosa, né? Às vezes os filmes, as novelas, né? Outro dia a gente estava falando da novela, mostra 2 primas, né? Amigas, novinhas, não. Maria era muito jovem, como disse a irmã Estela, era muito jovem, possivelmente de 12 a 16 anos de idade, e Isabel era idosa. Então, os filmes aí, as novelas às vezes enganam a gente, né? Mas Isabel então era idosa e aí ela honrada com o seu filho João.
Mas há 3 momentos na passagem de Lucas que Isabel fala. Enquanto Zacarias ficou mudo, porque ele ficou esse tempo todo sem falar, imagina, né? Zacarias saindo de lá do Santo dos Santos, ele tinha que entregar a bênção para o povo, dizer para o povo o que está acontecendo, ele sai mudo falando com gesto, né? Imagina ele falando assim, tentando gesticular e contando para o povo, e o povo sem entender nada, né? Mas ele ficou mudo ali esse tempo, e nesse tempo que ele ficou mudo, no tempo que Zacarias ficou mudo, Isabel proferiu 3 discursos, e é nesses 3 discursos que Isabel falou que a gente vai trazer as nossas lições, tá bom? Então, a primeira lição é que devemos reconhecer as obras de Deus em nossas vidas. Quem pode ler o texto, por favor, já que eu estou com a minha voz aqui meio malada? Quem pode ler, por favor? Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: "Isso é obra que o Senhor fez. Agora, ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo." Obrigada, Estela. Se vocês puderem grifar "isto é obra do Senhor", grifa aí na sua folha: "isto é obra do Senhor", "isto é obra do Senhor". Irmãos, reconhecer as obras de Deus nas nossas vidas, isso é obra do Senhor, né? Tivemos uma conquista, tivemos uma vitória, passamos por uma situação de doença, fomos recuperados, ou mesmo quando Deus leva, né, B? Quando Deus leva alguém querido, isto é obra do Senhor. Isabel, ela era estéril, né? E como a gente já falou, ser estéril era considerado uma vergonha. E muitas vezes ela era rejeitada, banida e vista como uma pessoa sem utilidade. Para que presta essa mulher? Não presta para nada. Se uma mulher não desse filhos ao seu marido, ela não prestava para nada. Mas Isabel, ela lidava com essa vergonha e humilhação, e agora ela está grávida, esperando o bebê. E o que ela tem a dizer? Primeira coisa, isto é obra do Senhor. Isto é obra do Senhor. Tem um exemplo, eu passei recentemente por uma situação com uma colega minha muito querida mesmo, muito próxima, e ela tinha um sonho muito grande em ser mãe. E ela ficou pensando muito tempo que queria ser mãe, aí namorava um rapaz, aí não dava certo, namorou. Quando finalmente ela conseguiu encontrar uma pessoa, né, que viesse a ser o seu marido, e ele já tinha outro filho, ele não queria ser pai. Bom, ela ficou insistindo, e ela falou assim para mim: "Eu vou esperar até 40 anos, se eu não ficar grávida até 40 anos, eu não vou mais tentar." Ela fez aniversário no dia, em novembro, uma semana depois ela descobriu que estava grávida, né? E foi aquela felicidade, aquela alegria muito feliz, todo mundo muito feliz, todo mundo queria muito que ela tivesse um filho, a mãe, né, os pais dela, todo mundo, e nós todos ficamos muito, muito felizes. Passados uns 3, 4 meses, ela descobriu então que a criança tinha síndrome de Down. E aí aquela coisa assim, né, que era tanta felicidade, será que eu devia ter pedido para Deus, será que isso? E aí um rejeita, outro fala tira, o outro fala não, não é nada. E aí ela me contou e aí a gente ficou muito próxima nessa época, a gente conversou muito, se apoiou, e ela ficou muito envergonhada. Ela falou: "E agora?" Mas uma coisa ela me contou que me marcou, e eu acho que a gente pode aprender com a mãe dela, né? Ela falou que quando saiu o exame genético comprovando que realmente a criança tinha síndrome de Down, ela chegou para a mãe dela e falou: "Olha, mãe, a situação é essa, né? É uma menina e ela tem síndrome de Down." E a mãe dela falou: "Eu sabia que ia ser uma menina." A mãe dela falou: "Eu sabia, eu tinha certeza que ia ser uma menina." Gente, aquele discurso, sabe? Derrubou tudo, né? O que a gente... Ela estava tão feliz, era uma menina. Filha, o que importa é uma menina. E aí isso mudou toda a história, a forma dela ver, e agora a menina já nasceu, a menina já está fazendo 6 meses, e realmente ela tem a síndrome de Down, e ela é uma alegria ali para aquela família. Então é assim, irmãos, né? Muitas vezes a gente quer aquele modelo, a gente quer aquela situação. Mas mesmo que não seja aquela situação que a gente queira, isso é obra do Senhor. No caso de Isabel, talvez ela ficasse: "Por que eu passei tanto tempo vergonha? Eu não podia ter me dado esse filho antes, porque agora que eu já sou idosa, imagina a gente, né, com essa idade, eu com 50 anos já sendo mãe, falar: "Ai, meu Deus, não vai dar certo, né, no meu corpo já não aguenta mais." Mas ela não reclamou, ela simplesmente agradeceu. Isso é obra do Senhor.
Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, aprendemos aí com Isabel nesse primeiro discurso, isso é obra do Senhor. Né? Que possamos sempre reconhecer as obras de Deus nas nossas vidas. A segunda lição é que devemos ser humildes e nos colocarmos à disposição de Deus. Quem pode ler o texto, por favor? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se de seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do Senhor. Isso, que bom. Se vocês quiserem grifar, eu grifaria, mas por que sou tão agraciada? Eu grifaria esse trecho, mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Devemos ser humildes e nos colocarmos à disposição de Deus. A alegria de Isabel, ao saber que Maria estava grávida, foi expressa por um brado, um grito. O texto diz que ela gritou. Ela gritou: bendita é você, Maria, entre as mulheres. Você, que alegria, quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Salvador? Aqui, Isabel não fala, né? Não teve um julgamento. Ei, Maria, mas será mesmo? Tá meio estranha essa história aí, hein, Maria? Você apareceu grávida aí, né? Agora vem com essa de que você, né, recebeu a visita de um anjo. Não, gente, o texto diz que ela bradou, ela gritou: bendita, né? Você é bendita, Maria. Quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Salvador? E a Bíblia fala então, né, que a criancinha, que era então João Batista, se mexeu no ventre da sua mãe e que ela estava cheia do Espírito Santo. Isabel nos ensina a sermos humildes, não nos achando superior ao outro, mas reconhecendo a bênção que é a vida das outras pessoas nas nossas vidas. Deus pode abençoar a Silvia para abençoar a minha. Silvia, que coisa maravilhosa, porque você teve essa conquista e essa conquista sua abençoa a minha vida. Mary, que coisa maravilhosa você ter tido essa experiência, porque ela também me ensina. Lilian, que coisa maravilhosa você está sendo bem sucedida no seu trabalho, nos seus estudos, porque isso também me abençoa. Então nós não precisamos disputar uns com os outros, né? Não precisamos julgar ou colocar em dúvida o porquê que o outro está recebendo aquela bênção, mas simplesmente reconhecer aquela bênção para o outro e sermos humildes, né? De atribuirmos a glória a essa pessoa também que ela recebeu. A atitude de humildade de Isabel certamente foi seguida pelo seu filho, João, que possivelmente, como a gente já falou, viveu pouco tempo com ela, mas João tinha muita clareza do seu ministério. Veja o que João falou, né, quando Jesus quis ser batizado por João. João falou assim: é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Então essa postura de humildade, né, que nós vemos em Isabel, nós vemos em João. João sabia exatamente o lugar, né? E também o pastor Elias já nos trouxe essa lição. As pessoas achavam que João era o Salvador, e João falou: não sou eu, né? Eu aqui batizo com água, mas vai vir aquele que batiza vocês, né, com o Espírito. Então, atribuiu sempre a Jesus a honra que lhe era devida. Então, devemos aprender essa humildade que Isabel teve e nos colocarmos à disposição do Senhor. E a terceira lição é que devemos entender as instruções de Deus e obedecer. Entender as instruções de Deus e obedecer. São 2 textos, quem pode ler, por favor? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Catarina, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. No 8º dia, circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe, como a palavra disse: não, ele será chamado João. Disse: você não há nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração
disso, então, Zacarias ficou mudo, né? O tempo todo da gestação de Isabel, ele ficou mudo. E aí chegou o 8º dia, que era quando os judeus circuncidavam os meninos e davam um nome para ele. E aí, naquela situação, todo mundo querendo palpitar, né? As pessoas gostam de palpitar. Não, esse nome é feio, não, esse nome é não sei o quê. E ela pegou e falou, não, o nome dele é João. Ah, mas não tem nenhum parente que tem esse nome, o nome dele tem que ser Zacarias. E aí ficaram ali aquela situação. Aí perguntaram então para Zacarias, mas ele estava mudo. Ele pegou uma tabuinha e escreveu lá, né? O nome dele é João. Então, irmãos, eu não sei como é que eles se comunicaram ali, nesse tempo, né? Isabel e Zacarias. Às vezes é até bom, né? Alguém ficar mudo por um tempo, né? Ai, Senhor, só por um tempinho já tá bom, né? Deixa ele quietinho aí. Mas o fato é que eles se comunicaram nesse tempo. E Isabel não tinha nenhuma dúvida que o menino seja João. Veja, quando Zacarias saiu do Santo dos Santos, ele saiu mudo. Mas ele contou, de alguma forma, para Isabel. Isabel sabia o que tinha acontecido lá. Tanto é que quando foi dar o nome do menino, Isabel falou, não, o nome dele vai ser João. Entender as instruções de Deus. Deus tinha um propósito para toda aquela situação. O casal era um casal justo e irrepreensível. Eles tinham que dialogar, tinham que entender aquela situação. Imagina eles tentando entender... Zacarias, como agora, né? Nós nessa idade, eu e você recebe a visita do anjo e o nosso filho é a voz do que clama do deserto. Mas, de alguma forma, eles encontraram algum jeito de se comunicar. Entender as instruções de Deus. Às vezes parece que um está falando grego, outro está falando japonês e ninguém se entende. Em uma família, não tem como nós entendermos a vontade de Deus se não houver o diálogo. Tem que ser, né? Então eu estou entendendo que essa aqui é a vontade de Deus. Eu estou entendendo que é essa situação. Mas se não tem diálogo, como que a gente vai entender? A Paula fala, então eu estou sentindo isso aqui, né? Em relação aos filhos, numa família, como todos os relacionamentos, né? Tem que ter o diálogo. Eu estou achando que é isso mesmo? Eu também estou percebendo que é isso. Puxa, mas de onde você tirou essa ideia? Eu percebi assim, tenho conversado com Deus sobre isso, tenho conversado com Deus tem me falado isso. A gente precisa dizer, porque às vezes o outro toma uma atitude assim, imagina se eles tivessem conversado e aí Isabel não sabia que o nome era para ser João e Zacarias lá mudo, tentando falar, mas havia um combinado ali, um entendimento. O anjo tinha dado uma ordem para Zacarias e os propósitos de Deus para João teriam que ser cumpridos e ele tinha que se chamar João. Assim como Isabel e Zacarias arrumaram uma forma de conversar sobre o que era a vontade de Deus para a vida deles, e ali muito claro quando ela falou, não, o nome dele é João, nós também devemos entender, manter o nosso discurso alinhado, porque vai que alguém fica mudo, acontece alguma coisa, ou até falta, né? Mas o que ele faria nessa situação? Nós já conversamos sobre isso, ele faria isso, o que ele entende sobre essa situação? Temos que conversar. Pois caso alguém fique mudo, impossibilitado de falar, a mensagem da verdade deve continuar de pé, em obediência ao que Deus orientou. E aí, para nós terminarmos, a nossa conclusão é que na história de Isabel, verificamos que ela foi uma mulher temente e obediente a Deus em todos os seus papéis, né? Como esposa, como prima e como mãe. Aqui eu queria fazer um destaque porque nós exercemos papéis diferentes, né? Eu tenho a Irene que é mãe, a Irene que é filha, que é funcionária, que é professora, que é amiga, que é irmã, mas nós exercemos papéis diferentes, mas somos uma pessoa só. Eu não posso ser uma serva de Deus que fala que eu sou temente a Deus e ser cruel no meu trabalho. Em todos os meus papéis eu tenho que manter a minha identidade de integridade, de temor a Deus. E isso nós vimos em Isabel nos seus diferentes papéis. Ela reconheceu as obras de Deus sobre a sua vida, ela soube ser grata e humildemente se colocou na condição de uma serva honrada.
Ela expressou nas suas palavras ensinamentos sobre sermos gratos a Deus, sobre expressarmos louvor e exaltação a quem merece e sobre mantermos o nosso discurso alinhado aos propósitos de Deus. Ela soube entender as instruções de Deus e colocar em prática. Irmãos, que Deus nos ajude então a sermos pessoas justas e irrepreensíveis, tal como aprendemos com Isabel. E que esse personagem do Natal, né, entendendo lá, outro dia a irmã Maria José fez o devocional e ela leu a genealogia de Jesus, né? É muito importante, eu gostei muito, viu, Maria José, da sua história, porque ela falou de Gênesis 1, quando Deus fala que surgiu o mundo, e o primeiro versículo, né, de Gênesis, o primeiro versículo do Velho Testamento, e o primeiro versículo do Novo Testamento. E a gente precisa saber essa origem, né? Deus disse, Deus ordenou, e olha que coisa linda, que Lucas, quando relata o nascimento de Jesus, a primeira história que ele traz é a de Zacarias com Isabel. Então, algo, né, Deus quer nos ensinar com essa personagem, que não foi a personagem principal, sequer ela foi citada aqui como nossa personagem preferida, mas ela tem muito a nos ensinar. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada.